Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios. Nosso propósito é facilitar estratégias que gerem riqueza para as pessoas e para a sociedade como um todo. Então, se você é um empreendedor e sente que está precisando transformar alguma coisa no seu negócio e quer ter uma estratégia para isso, você chegou num bom lugar. Eu sou o Bruno, da Transforma Negócios, e sem muitas delongas, o tema principal do nosso podcast de hoje é a modelagem estratégica de negócios, as características desses modelos e como que a gente experimenta tudo isso. E para falar disso comigo, juntos, Raul, meu sócio, amigo, irmão na Transforma Negócios, e Alessandro Vieira. Ou para a gente que é mais chegado, Alê, né? Tudo bom? Tudo jóia. Ale, Boa noite. obrigado. Valeu, obrigado por estar aqui com a gente hoje, mais uma vez. Né? Tem uma baita experiência com growth, com toda essa parte de experimentação mesmo e teste, que a gente vai falar muito, né? Como que a gente experimenta todos esses diversos modelos de negócio, né? E aí, bom, antes, se apresenta, antes de a gente falar do tema, né? Quem é Alessandro Vieira, quem é o Alê? Bom, o Alê é um especialista em marketing digital, mais de 20 anos aí de carreira na área. Fundei o iDoméstica em 2008. Estamos aí agora fundando uma segunda empresa, né? A Bots está nascendo, então assim, ainda como um laboratório, mas a coisa está caminhando, graças a amigos como Raul e Bruna aí da Transforma, que a gente vem fazendo alguns experimentos. O Alê também está como head de marketing na Atlas, então assim, tem um pouquinho de história aí para contar. Desde o tempo do front page, estamos aí na luta. Não volta muito, senão não vai dar tempo, senão vai ter que fazer outro podcast. Da época que fazia site no papel, né? Bom, acho que Raul dispensa apresentações, assim como o Bruno, né? Nós aqui pela Transforma Negócios. Mas já que o Alê falou, eu também já fiz toda a abertura aqui, eu já vou direcionar, vamos para o tema, né? O Alê adiantou um pouco, a gente vai falar bastante aqui da parte do Bots, essa empresa que o Alê está fazendo e experimentando diversas metodologias, formatos, caminhos, né, para ela. E junto com a Transforma curtindo essa jornada juntos, né? Então é daí um pouquinho que nasce a ideia desse podcast, né? Mas a ideia também estava centralizada em o que é a modelagem estratégica de negócios e as características que esses modelos trazem para os negócios. E aqui até dizer, né, que a modelagem estratégica de negócios que você encontra aqui com a Transforma, ela é tão importante quanto ela não é debatida hoje em dia. É isso que é um absurdo, é muito louco pensar isso. Né? Porque a modelagem estratégica ela pode mudar substancialmente a forma como você faz o seu negócio, como você gere ele, inclusive os resultados que você tem. Né? Então, acho que a importância já justifica um pouquinho do porquê a gente falar disso. Né? Mas, já que é tão importante, Raul, o que é a modelagem estratégica de negócios que a Transforma tanto faz? Fala aí. É interessante que, assim, se a gente vai construir uma casa, é mais natural você falar, puxa, deixa eu chamar um arquiteto, deixa eu chamar um engenheiro, deixa eu fazer a planta, que afinal, né, eu vou gastar aqui, não raro, centenas de milhares de reais, milhões de reais, em alguns casos, e vai tomar muito meu tempo. Então, normalmente vai lá, faz uma planta com o arquiteto, desenha. Normalmente essa planta nasce até de um guardanapo feito aí no bar, com os amigos ou com a esposa. Daí mostra para a família, muda o banheiro, aquela coisa. Aí depois que fez a planta, vem aí o orçamento, chama alguém para acompanhar a obra, né? Que afinal é a primeira vez que você faz uma casa muitas vezes, ou a segunda, ou até mesmo você não quer aquela dor de cabeça, ou até mesmo, puxa, tem gente muito experiente, né? Que pode me acompanhar, eu posso me ferrar menos, né? Não preciso me lascar tanto, né? Nisso. E daí vai lá e faz a casa. E mesmo com tudo isso, normalmente tem um monte de coisa errada, o orçamento foge, não sai no prazo que você queria e faz parte da vida, né? Então, para casa, isso está cada vez mais normal. Para negócio, não. E é isso para a gente que acabou despertando de uma série de elementos, porque negócio, ele custa mais que uma casa. Tem muito negócio que, para começar, o pessoal tem que investir em estoque, tem que montar um negócio. Ele raramente dá certo na primeira vez. A taxa de falência, né? Você vai começar um negócio, você já começa com 50% de chance estatisticamente de dar errado. Taxa de falência alta. Então você fala, puxa vida, né?
Um negócio dá bem mais trabalho que uma casa. E ainda a casa, muitas vezes, você delega a construção dela. Negócio, normalmente é você quem tem que fazer. O mestre de obra, o pedreiro, o engenheiro, o designer é você, empreendedor, que vai lá e vai pôr a mão na massa, né? E é de lá, muitas vezes, que vai vir seu sustento. A casa, você volta para dormir. O negócio, você vai viver nele. E daí você fala, puxa vida, né? E para negócio, não tem planta, não tem como fazer o desenho, não tem como mostrar para a família, não tem como mostrar para os amigos. Eu preciso realmente ir para a prática de uma forma tão modo hard assim, né? Tão difícil, né? Empírico, né? Tão empírico, ou seja, é natural, é prática, é mão na massa, hands-on, né? Ou seja, tá aqui o Alessandro mesmo, é o empírico nato, né? Mas será que, puxa, não tem nada que pode me ajudar nesse sentido, né? E aí, eu particularmente enquanto empreendedor, enquanto empresário, quando você se vê envolvido em... Você fala, puxa, eu sou sócio de 4 negócios, calma aí, né? Como que eu acompanho, né, esse condomínio de casa? Aí você vai começando a estudar, vai começando a ver, e que bom, tem coisa que é nova em termos de mundo, não é algo que está aí há muito tempo, é coisa que eu falo que é de 15 anos para cá, mas tem mentes brilhantes aí no nosso planeta que a gente tem que agradecer a existência deles, que estão pensando pela gente e tentando simplificar esse processo. E aí que começa aquela montoeira de termo que é até difícil entender. Puxa, mas eu tenho que fazer um plano de negócio ou um modelo de negócio? Eu tenho que ter uma estratégia ou eu tenho que ter um planejamento estratégico? E quando você começa a entender esses termos, o que é gestão estratégica, o que é gestão de projetos, você começa a fazer essa miscelânea e muitas vezes o cara que está lá do outro lado ele fala, puxa vida, né? Eu só queria empreender. Então dá bem menos trabalho pôr a mão na massa do que eu ficar tentando entender esse mundaréu de sigla, termo em inglês. Até eu entender isso daí, era mais rápido eu ir lá e fazer, né? Imagina, você vai construir a casa, o cara já começa a te especificar tipo de piso, né? O que vai fazer, a telha. Você vai lá, meu amigo, deixa que eu vou lá, compro as coisas e vou fazendo. E isso que é interessante, quando a gente vai conceituando tudo isso, entendendo que cada um desses termos tem o seu lugar e às vezes não é aplicável ao contexto que o empreendedor está, a gente na Transforma foi condensando tudo isso, aplicando primeiro na realidade, né? E aí é legal, né, que aqui a gente tem múltiplos papéis. Então, o Alê, eu sou sócio dele na Idoméstica, né? Eu tenho esse privilégio. E, inclusive, o Idoméstica foi um dos primeiros clientes, vamos falar assim, da metodologia, né? Da modelagem, né? Exatamente. Como que a gente... A modelagem de negócio em si, ela é realmente ver a planta baixa, né, Ale? Entender, puxa, onde eu tô? O que é meu negócio? Quais outras opções tenho? Como que eu rascunho, né, num guardanapo as possibilidades? Eu com a Ale já fiz a modelagem de negócio no busão, indo para São Paulo numa feira, lembra? Então, assim, a gente desenhou a estratégia inteira do negócio no busão, né? Mas porque o Ale já tinha prática, já tinha vivência, a gente, quanto sócio, tinha essa afinidade, né? Não, legal. É claro que o exemplo ele é bem extremista. Exato. Porque, cara, é você que estava fazendo, você já conhece todo a metodologia, junto com o Ale, que é teu sócio, tem uma baita afinidade. E a gente já tinha aplicado várias vezes e vivido o processo em si, né? Mas eu digo isso para mostrar também que a modelagem estratégica do seu negócio não precisa ser complexa. Não. Ela pode ser simples. Aliás, como diria a Jaque, né, da Jaquero Finanças, amiga nossa, ela falava isso, né? Se tá difícil é porque tá errado. Então, calma aí, né? Então esse é um ponto importante também de dizer. Exato. E é interessante que assim, a modelagem de negócio, ela é diferente do plano de negócio. O que é um plano de negócio? É normalmente quando eu já tenho uma... Imagina o Idoméstico. O Idoméstica vai começar uma operação análoga em outra cidade, outro país. Ele já sabe como fazer. Ele vai replicar o que ele já faz em outro lugar. Então é um plano de negócio. O que é um plano de negócio? Vai ver orçamento, daí começa a usar inglês, né? Vai ver budget, forecast e tal. Começa aqueles termos que muitas vezes para o empreendedor de pequeno e médio negócio, fala, meu Deus do céu, lá vem, né? Então, um plano de negócio é algo mais orientado à execução daquilo que eu já sei fazer. A modelagem de negócio vem, que é em inglês o business design, vem para ser a arquitetura, né? Para desenhar hipóteses, entender, e até aqui a gente vai debater um pouco disso. Sim. Quais os critérios, as variáveis que eu posso avaliar na planta baixa, antes de eu sair executando. Então, isso é bem interessante. E isso é diferente também de um planejamento estratégico, que muitas vezes você tem muito por aí o plano estratégico, subentende. Você tem uma estratégia, você vai planejar como você executa.
E estratégia é diferente de plano estratégico. Então, sintetizando, quando a gente fala uma modelagem estratégica de negócio, é o mínimo necessário de planejamento, design, estratégia que um pequeno e médio empresário precisa. Perfeito. E a gente vai... Você permite, né, para que você consiga fazer o design desse negócio para chegar no melhor modelo possível, para que ele seja gerido da melhor maneira possível, com o melhor resultado possível. Né? E tendo todo esse design, tendo o modelo bem encaixado, aí você parte para o plano do negócio. Como que eu faço o planejamento deste modelo? Mesma coisa da estratégia. Tenho uma estratégia, depois vou para o planejamento estratégico. Né? Você desdobra, né? Esse Exato. é o ponto. São etapas, né? E como o Raul falou, tudo tem o seu espaço. Não é que a modelagem é melhor que o planejamento, ou então vou fazer o planejamento e não a modelagem. Não, não é isso. Cada uma desses conceitos, desses estudos, tem seu lugar, tem seu valor e entrega seu resultado. E quando você consegue somar tudo isso da melhor maneira possível, com o menor esforço possível, testando algumas coisinhas, né? Você consegue chegar no melhor desenho possível, no melhor desenho possível. Exato. E falar da obra sem ter a planta é bem mais difícil. Né? É bem mais difícil. Então... e aí, cara, encaixa perfeito essa analogia da construção da casa, né? Eu, particularmente, não vejo dar certo a construção de uma casa sem o planejamento, sem a arquitetura da casa. Né? É claro que há casos e casos, a gente sabe disso, mas a chance de não dar certo... Tem um exemplo que eu acabo brincando, né? Que, puxa, você vai fazer uma casa, daí quando menos vê, a privada tá no meio da sala, né? Você fala, nossa, quem que pôs a privada no meio da sala? Na casa parece um exemplo óbvio, mas às vezes no negócio a gente fica convivendo com o mau cheiro de algumas coisas o dia inteiro e você não fala, puxa, quem que pôs a privada aqui, né? Então, cada coisa, né? Às vezes, cada qual no seu lugar, e a gente se depara com negócios que, na verdade, eles são 2 negócios em um e a gente nem sabe. Mas e bom, isso é interessante. Pô, você tem uma casa dentro de uma casa e você não sabe, você não gerencia como se fosse um negócio separado. Aí, verdade, parece óbvio, mas não é. Não é. E falo por mim, inclusive. Por nós aqui na Transforma, que se a gente olhar, né, os clientes mais recentes que chegaram até a Transforma, eles possuíam 2 ou 3 negócios dentro de uma única empresa e eles não sabiam disso. Sim. Eles não percebiam, né? Sim. E aí, fazendo a modelagem de negócios, a gente foi compreendendo esse cenário e o quão mais fácil ficou para entender o cenário. Né? Entender onde estava tudo, cada pecinha no lugar lá, né? Acho que tem um ponto legal para comentar da modelagem estratégica, e aí eu vou comentar como case mesmo, né? Tem que falar qual é o teu papel, né? Qual chapéu você está usando. O chapéu de quem consumiu o produto, vamos falar assim. Com propriedade, né? Acho que a modelagem estratégica que vocês aplicam, o grande ponto que eu gosto muito é assim, você falou da planta, né? Como que eu vejo visualmente a minha empresa como um todo, sabe? Você consegue num quadro, né? Num quadro você consegue bater o olho e falar, poxa, é aqui... Não, realmente era isso, realmente era aquilo. E depois você vai pegando aquelas caixinhas, você vai desdobrando, vai transformando em planejamento, vai transformando em plano de ação, vai transformando em OKR. Indicador, KPI. O nome que você quer dar é detalhe, né? Mas o ponto é assim, eu vejo que como empreendedor, o que eu posso dizer com muita propriedade é dar clareza. Porque a hora que você vê a planta ali, como o próprio Raul falou, o desenho de como sua empresa está hoje, e ela não necessariamente pode estar começando, você já pode ter começado a sua empresa, é o caso da ID. Exato. Você pode ter começado a sua empresa, ela ter passado por várias transformações, e aí a hora que você vê um desenho tão simples quanto você desenhar na folha do boteco lá, no papel... No busão, indo para São Paulo. Indo para São Paulo, você percebe o valor que isso tem. Que te traz tamanha clareza que você não gasta energia com outras coisas. Perfeito. Você para de ficar andando em círculo e começa a falar, pô, estava aqui. Inclusive quando você faz o acompanhamento, como a gente faz lá, né? Passou esse ano, o que a gente tinha programado para aquele ano lá? Como que a gente enxergava, né? Uhum. O primeiro andar era assim. Poxa, 2023 vamos construir o segundo andar. Como vai ser? Então, já tem o primeiro andar que é assim, isso aqui não deu certo no primeiro andar, vamos construir o segundo andar. Que aprendizado teve, que conquista, E o legal é que daí esse aprendizado fica corporativo, né? Fica. E não muitas vezes um acerto e erro do empreendedor, que muitas vezes você tem que falar com o time, puxa, errei e acertei. Não, é um aprendizado, uma conquista da empresa como um todo, porque vamos falar, né? Todo mundo estava enxergando o que era para fazer, né?
Então, isso que eu acho que é muito legal, porque daí a corporação ela aprende como um todo, né? Isso é muito rico. E aí, conectando com o tema central, a gente está falando tanto, né, a modelagem estratégica, diversos modelos, ter clareza e tudo mais, o quanto isso vai começar a envolver, daqui a pouco a gente vai cada vez mais falar profundamente sobre isso, os testes. Você também pode testar diversas hipóteses para os seus modelos, né, para cada modelo de negócio. E aí o Raul, sobre isso, falou. Existem algumas questões que podem ser colocadas, né, ponderadas, para entender um pouquinho do funcionamento do modelo de negócios atual. Então, inclusive, talvez você esteja chegando aqui nesse episódio, nesse vídeo, nessa gravação, porque você acessou alguns conteúdos nossos ali no Instagram e você viu 7 questões para autoavaliar o seu modelo de negócios. Então, muito bem-vindo e a gente vai falar disso agora, né? A primeira pergunta que eu acho que a gente pode aqui abordar, Raul, Alê, é sobre o custo de troca. Esse é o primeiro ponto que a gente pode avaliar dentro de um modelo de negócio, né? Fala um pouquinho para a gente aí, Raul, o que é o custo de troca e o conceito dele, como ele funciona, o que pode ser visto dentro do custo de troca. O que eu acho interessante aqui, né? Todo negócio, ele vai poder, a gente vai chegar nisso ao fim, eu falo agora, a gente já pega depois já. Ele vai poder acabar podendo ser representado por um caiaque ou uma lancha. Então, não é uma questão do que é melhor ou pior. A questão é você ter consciência do que você está fazendo. Então, por exemplo, o Alê está começando agora a Bots. O Alê ele poderia montar a Bots para ser um caiaque ou uma lancha. O legal é ele saber o que ele está fazendo. Então, caiaque você vai ter que remar. Se você parar, já era. A lancha, você vai ter um motorzinho. Não é questão que você está de boa, mas pelo menos, se algum dia você acordar cansado, talvez você consiga navegar ainda, né? Então, aqui as coisas são, né? O que agrega para ser mais uma lancha e o que agrega para ser mais um caiaque. Então, o custo de troca, por exemplo, né? Quando eu consigo gerar uma proposta de valor que o meu cliente ele tem um alto custo para me trocar, ou seja, puxa, é difícil eu sair desse cara. Exemplo, a Bots. Então, o Alê na Bots, ele está montando chatbots, né, Alê? Ou seja, que automatizam todo um fluxo de atividades. Então, talvez quem chegue aqui veio por um fluxo automático que fez esse questionário, as perguntas lá e chegou nesse podcast. Esse fluxo foi feito com a Bots. O que eu estou querendo dizer? A Bots, nesse caso, para trocar a Bots, é um alto custo. Porque, puxa, imagina, vamos ter que mudar formulário, vamos ter que rever tudo, rever automação, dá trabalho isso. Vai ter que mudar, reconectar a ferramenta. Ou seja, então veja, a Bots ela tem um alto custo de troca. É custoso e difícil sair da Bots. Agora, um supermercado, por exemplo, eu posso ir e sair dele a hora que eu quiser, eu não tenho custo de troca. Então, esse é um ponto. Importante dizer que custo de troca, né? É melhor que seja custoso para que teu cliente te deixe. Mas vamos pegar o lado bom dessa frase. Não tem que ser custoso porque dá muito trabalho, o cara tem que pagar uma multa. Não é isso. Né? Não deveria ser assim, pelo menos. É porque dá trabalho mesmo, é muito valor que você gera e exatamente. Vai ser difícil trocar. Você, como um negócio, gera tanto valor que ele fala, poxa, eu não vou encontrar esse valor tão facilmente em outro lugar. Então eu fico. Um exemplo, essa questão de celular mesmo, Samsung e Apple, né? Puxa, vou trocar do Samsung pro Apple. Nossa, vou ter que aprender como lidar, já estou acostumado, já sei como é, vou ter que reviver. Isso é custo de troca. A partir do momento que você fala, nossa, eu não tô tão contente assim muitas vezes com essa empresa, mas vai me dar trabalho, vai me dar tanto trabalho trocar que eu prefiro ficar onde eu tô. Isso é custo de troca. Você falou do celular agora, me lembrou do notebook, né? Então... Você fica até zoando, né? Eu uso Mac faz há muito tempo. O Ale é fã da maçã que venceu uma parte lá. Depois a gente pede patrocínio. Mas o lance, né? O lance é o seguinte: realmente você tem um aprendizado e você se adapta àquele sistema operacional, fazendo uma analogia do que você está falando, que a hora que você volta, se você pensar em trocar pelo outro sistema, você volta para o Windows, por exemplo, cara, é um baita... Nem o mouse é igual, nem o touch, não sei o que lá. A curva de aprendizado, você fala, pô, como que faz isso aqui mesmo? Pô, você fala, não, deixa quieto, fica aqui. Eu pago 5 mil a mais, vai. Mas eu acho que um ponto legal de comentar também, pegando essa analogia que a gente está fazendo aqui, como que a empresa
né, vamos pegar a Apple, por exemplo, como que a Apple criou um ecossistema que te deixa tão, vamos dizer assim, envolvido, né, da forma como você usa ali, que Ao ponto de não sair. ao ponto de você falar, pô, eu não vou sair daqui, não vou mudar. Então, e isso bagunça um pouco a pauta do Bruno, mas não tem problema. Pode Que daí grava outro. vai lá pro quinto item que o Bruno ia puxar, que é do parceiros que agregam valor. Porque esse é um exemplo muito bom disso. Então segura. Por quê? No quinto item você fala. Sério? Você vai seguir a sequência cartesiana aí? Olha que da hora. Então manda ver, vai lá. Então vamos lá. Porque o item 1 conecta com o 2. Não Vai, quebra minha sequência. tem que ter o... Por isso que a gente brinca em design de negócio, eu sou arquiteto, ela é engenheiro, entendeu? É isso. Não, mas veja, né, que agora falando sério, né, o primeiro ponto, ele vai causar que teu cliente fique contigo por mais tempo. Pode ocorrer, então a gente vai para a pergunta 2 na autoavaliação do teu negócio. Se o cara fica com você por mais tempo, você tem receitas recorrentes. Então começa a perceber que essas são duas questões que vão mostrando um pouco do que é o teu modelo de negócio. Você tem cliente que fica por muito tempo? É a pergunta 1. A pergunta 2, eles te trazem as receitas recorrentes? Eu vou fazer a pequena introdução do que é a receita recorrente, o tema é mais tranquilo de ser falado, mas é uma única venda que te traz receita todo santo mês, daquele mesmo cliente. Imagina que você tem um negócio que seus clientes ficam com você por muito tempo e que as receitas são recorrentes. Poxa, isso te dá uma baita de uma facilidade, diminui pra caramba teu esforço de venda, né? E aí você pelo menos não parece aquele ratinho na roda que tem que vender. Claro que quanto mais você vender, óbvio, é muito bom. Mas Você essa é uma... sai dessa prisão muito louca de ter que vender toda hora. Essa é uma essência É uma grande diferença do caiaque da lancha mesmo, né? Que é o caiaque, você começa o dia muitas vezes sem saber qual vai ser o faturamento e tendo que ir pra selva para trazer caçar o gnu lá, caçar, né, a lebre, essas coisas e ver. Né? Exato. Então você fica focado em vender mesmo, né? Uma loja de roupa, muitas vezes, exemplo, tá? Uma fitness, é um desafio você ter um cliente recorrente muitas vezes. Você vai ter que ir todo dia e vender. Então, dá-lhe Instagram, dá-lhe vídeo, dá-lhe isso. Você tem que atrair e vender, né? Tem modelo de negócio que até aqui, por enquanto, ninguém reinventou e até hoje é isso. É vender mesmo e não tem jeito. negócio que é característica, Exato. É um desafio mesmo. Mas olha que legal a gente falar também de alguns negócios que estão se reinventando de alguma certa maneira. Nós 3 passamos por esse tipo de consumo, inclusive, que é da locação de carro, o carro por assinatura. Então, por exemplo, as indústrias automotivas, Volkswagen, GM, Fiat, todas elas vendiam o carro, ponto. E cada venda é uma venda. Né? Eles têm que fazer um trabalho enorme sobre isso. E agora eles chegaram recentemente com esse modelo da assinatura do carro. E aí a receita passa a ser recorrente. Você tem o mesmo bem sendo ali, né, ofertado para o mercado, só que o cara, em vez de comprar, ele te paga uma mensalidade e a receita se torna recorrente. Perfeito. Então, olha uma transformação de um modelo de negócio. Né? E até pegando um exemplo, muitas vezes, até conectado com o pequeno e médio, esses tempos eu tinha visto assinatura de pão francês pelo iFood. Aí, cara. Ou seja, uma padaria tinha como elaborar uma assinatura. Então, todo dia vai chegar 5 pão francês, tal horário na tua casa. É um modelo de assinatura de pão francês. Olha que maluco. Já vi de camiseta. Você paga por mês, os caras te entregam um X camiseta lá por mês. Eu tinha visto também, acho que de cueca e meia. Você organizava e via quanto tempo, né? Então, assim, a questão é que será que no teu negócio cabe ou não? Tem negócio que cabe, tem negócio que não cabe. Exato. O interessante é, se você queria uma lancha e pegou um caiaque, você passa a ter consciência e você sabe, você consegue transformar o seu negócio num caiaque numa lancha. Exato. Puxa, calma aí. Não, eu tenho um caiaque, eu adoro caiaque. Eu adoro vender todo dia. Por exemplo, até cliente nosso que é de imobiliária. Então, vender casa acaba sendo um caiaque por si só. Mas o aluguel tem uma receita recorrente, é uma lancha. Ele vem contribuir com isso. Ele vem contribuir. Então, pelo menos você tem um negócio que é o aluguel, que ele paga despesa fixa, para você pelo menos não ficar desesperado no fim do mês sabendo se vai fechar a conta ou não, e um outro você faz o que você ama, que às vezes o que eu amo é vender. Eu adoro vender. Daí a nossa recomendação é muita academia, pra você ser um caiaquista olímpico, Exato. Forte e tá tudo certo, bora fazer o que você gosta, né? Mas como o que você gosta não te gerar um cenário de desespero se a conta vai fechar ou não. Esse acaba sendo
Exato. né? Uma orientação também que a gente dá, né? Eu acho que aí entra também um outro ponto, que assim, muitos empreendedores, muitas vezes são técnicos. E aí a hora que você entra no universo do empreendedorismo, é desafiador, né? Porque tem pessoas que são excelentes técnicos. Podcast Felipe Mazzucchi, vejam aí na lista, revejam. O tema foi saber esse. um pouquinho mais essa diferença aí, né, do o perfil técnico e o empreendedor, qual que é o equilíbrio perfeito. Volta a alguns episódios, Felipe Mazzucci, Exato. advogado, nosso Episódio número querer, 7, se não me engano. Sem querer, acabei dando spoiler aqui, fazendo propaganda do... Mas é engraçado. agradece. Mas é bacana comentar isso, porque quando você empreende, assim, eu pego o exemplo do Raul. É um empreendedor em série. Tem vários negócios. Acabei virando, né? Acabou Foi virando meio sem série. querer. Por quê? Porque ele tem um perfil empreendedor de gestão de negócios e foi para cima. Tem pessoas que são mais técnicas, né? E aí o empreender, que é outro lado da história, tarifa, taxa, cartão financeiro, imposto do Nossa, governo, como lidar com esse trem é, todo? né? RH, pessoas, aí tem as habilitações de funcionamento, uma série de coisas. A hora que o cara entra nesse universo, ele fala, oi? Acabou a parte divertida, né? Eu só queria fazer tal coisa. Então, quer dizer, é importante a gente comentar isso, porque a modelagem também traz essa clareza. Nossa, Ou nem pelo fala. menos essa, vamos dizer assim, ela baixa a ansiedade desse novo empreendedor, vamos dizer assim. Inclusive. E sabe uma coisa que eu acho muito importante, o item 3 e 4 que o Bruno vai percorrer também mostra isso. Uma coisa que eu acho legal é que você entendendo o teu modelo de negócio, você desassocia se é você que está indo bem ou mal. Em que contexto? Você sempre vai ter muito para se desenvolver e tá tudo certo. Mas a questão é, puxa, o que eu deveria estar fazendo porque eu estou vendo o cara que tem tal negócio, ele não tem a dificuldade que eu tenho. Mas calma, às vezes o modelo de negócio dele é diferente. Não é ele que está fazendo algo que você também deveria estar fazendo. A questão é se cabe ou não, muitas vezes, né? Não é a sua falta de competência ou de habilidade. É uma característica inerente ao teu modelo Ao de negócio. teu modelo de e ao mercado negócio. que você está inserido. Exato. Então, compreender isso dá um baita alívio na ansiedade e no estresse às vezes. Perfeito. Às vezes não também. Exato. Mas vamos lá, terceiro ponto. Gol. O terceiro ponto, ele também. Aí, um ponto ele vai trazendo um pouquinho mais de reflexão do que o ponto anterior, mas sempre mantendo a conexão. Tá. Porque a gente fala aqui da relação entre receber e gastar. O quanto você tem que gastar tudo antes para só depois receber do seu cliente. Ou, o que seria o mundo mais perfeito, eu recebo tudo antes do meu cliente e depois eu gasto, faço os meus custos. Né? Porque daí você trabalha ancorado na verba do teu cliente e não na tua, né? No teu financeiro ali. Exemplo prático, né? Você pega, vai lá, eu tenho um comércio. Então, puxa, eu tive que comprar o material, estocar o material e daí depois receber. Muitas vezes o cara parcelou, sei lá em quantas vezes. Então, quanto tempo levou entre eu pegar o material, o prazo de pagamento, estocar, o prazo de estocagem, eu vender, o prazo de receber. Tudo isso daí, tecnicamente, gira o ciclo financeiro, que é entre a data que você desembolsou e a data que você recebeu. É isso que importa, né? Agora, esse é um modelo. Então, você acaba gastando para só depois receber. E aí é legal falar que você falou, né? A data em que você gastou até a data que você recebeu. Isso é um pouquinho do conceito do ciclo financeiro. E quanto maior for esse espaço, pior para o teu negócio. Mas você tem que financiar ele. Exato. Tanto que tem muito negócio que cresce e daí ele tem problema de caixa, né? Ou seja, porque ele foi crescendo, você tem que financiar mais tempo, porque daí você tem que pagar mais coisa, estocar mais coisa, vender mais coisa. Tudo isso exige investimento. Enquanto você pega, por exemplo, um negócio que você... até tem o modelo de negócio mais moderno hoje em dia, que é o dropshipping, né? Que daí você pega itens lá num Alibaba, né? Você seleciona itens em sites, né? Amazon, né? Grandes portais aí. Coloca, você não tem que estocar. Aí quando faz uma venda, o próprio cara entrega e você paga e recebe ali na hora. Então, veja, você recebeu e depois gastou. Então, olha que interessante o modelo de trabalhar com o estoque do outro, né? E isso conecta com cultura de teste mesmo, né, Ale? Você está começando um e-commerce.
você vai começar comprando um monte de itens sem saber se vai vender, ou você já poderia muitas vezes selecionar produto do outro, vender produto do outro, né? Gastar só depois você recebe, aí você vai conhecendo o mercado, vai entendendo o que é e o que não é, e daí depois você estrutura a sua operação, como exemplo, né? Não, e você pode pegar um gancho, por exemplo, quando você começa um novo negócio. Eu tenho um case que a gente chegou a abrir uma empresa, lembra? De que fazia especiarias para gin. Aí você começou do zero. Começamos do zero, tal. Aí você fala assim, legal, eu posso pegar esse produto, abrir um e-commerce, ou abrir uma loja física, ou eu posso testar, ver se isso aqui é produto vendável, vamos falar assim, no Mercado Livre. Foi a opção que nós pegamos. Então, você pega lá o Mercado Livre, ele já tem todo o fluxo, né? Ou seja, tráfego, a palavra muito comum aí no marketing, né? Você tem tráfego orgânico. O Mercado Livre tem milhões, bilhões de visitas por mês. Circula a gente. Legal. Então, se eu quero testar um produto novo que eu estou colocando no mercado, por que não né? testar, talvez, num marketplace como o Mercado Livre e ver se tem aderência do mercado? Opa, tem aderência. Qual é o segundo passo? Preciso montar uma loja física? Acho que não. Posso ir para o mercado online. Então, essas Mas pequenas... pode testar também, né? Loja física. Aí que tá. Testar o formato, testar o canal de venda, testar o... E no físico, você poderia testar, por exemplo, não vou montar uma loja, mas eu vou pegar lá um quiosquinho, ou eu vou fazer Tem hoje muito aqueles trailerzinhos, né, de bicicleta, não sei como que chama, mas tem aquelas... Muito bonitinho, bem feitinho. Ao invés de ter um quiosque no shopping, tem uma bicicletinha, né? Que você vai aliás... de feiras, por exemplo. E, aliás, esse daí é uma forma até de franquia fazer teste, né? Por que daí eu vou abrir uma baita de uma loja, né? Você pega aqui em Limeira mesmo, daí abriu um Bátio de Latte. Ao invés dele vir abrir uma loja, não sei o que, o que ele fez? Traz uma combizinha dele... e testa mercado. Custo baixo. Exato. Cenário de incerteza, por que você vai fazer investimento alto se você tem incerteza? Perfeito. Quanto maior a incerteza, maior o risco, menor a grana que você tem que desembolsar, né? E aí já cabe um aspecto bem interessante, né? Da modelagem e do teste, que é essa humildade intelectual entre aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei, né? Perfeito. E até, né, porque passa uma impressão às vezes que a Transforma sabe tudo, mas a Transforma, como a gente disse aqui no começo, está testando inúmeros canais de vendas, formato de venda, público, com a Bots, com a Alê, né? E a gente está nessa jornada há alguns meses e o quão interessante tem sido isso, né? De compreender o movimento, o comportamento do mercado, onde a gente navega melhor, onde o produto adere melhor, para a gente poder diminuir o esforço de venda e rodar mais tranquilo, né? E tem um ponto aí que é testar rápido e aprender rápido. Perfeito. Ou seja, eu preciso fazer um teste. Eu demorei para aprender. Quer dizer, demorar é relativo, mas esse foi um aprendizado para mim muito rico. E assim, a gente tem que se desprender de alguns... A gente é muito enviesado em alguns aspectos. A gente quer fazer sempre o perfeito. E às vezes, para testar, pegando só o exemplo que você comentou... Vai para cima, né? Vai para cima, testa. Onde é o canal mais fácil de testar? Testa. Depois vamos pro outro. Gasta pouco. Tem uma frase que você falou que eu achei, cara, incrível, né? A gente vem de uma cultura, de um aprendizado que as empresas falam, não posso errar de jeito nenhum. Eu não tenho chance para erro. Né? Poxa, que legal, pelo menos tem sido para nós, essa mentalidade diferenciada. Vamos errar rápido, corrige rápido e vamos embora. Essa é a cultura de experimentação, né? É o que faz as inovações das grandes startups, das grandes empresas. Porque você pega, por exemplo, uma Netflix, ela faz mais de 10 mil testes, mais de 10 mil experimentos. Você pega ali uma Amazon, mais de 2 mil experimentos. Uma P&G, estamos falando de tecnologia, mas uma P&G, mais de 7 mil experimentos. Olha que loucura. E o que eu acho interessante é que nos testes que você vai fazendo, você vai aprendendo demais com eles, porque às vezes não é nem sobre um produto novo, é sobre uma forma diferente de você trabalhar o seu próprio negócio. Igual a gente está falando, que receita recorrente que eu poderia trazer? Não sei, mas quais testes eu poderia rodar? Barato, rápido, só corrigindo aqui, são a P&G, por exemplo, eu falei testes por mês, mas são testes por ano, tá? Então a P&G, por exemplo, ela faz 7 mil testes, em média, 7 mil experimentos por ano. E a gente tem, como a gente falou,
testar o produto, pode ser um teste do canal, um teste de um formato de comunicação. Gente, é experimentar. Mas o ponto do teste é como que você documenta, Perfeito. como você prioriza, vamos lá, como você idealiza, como você prioriza, como você testa e como que você analisa. É esse, ciência por trás, né? é esse ciclo. E como você documenta isso para dizer, poxa, mas isso aqui nós já testamos e não foi muito bem. Então, as empresas... E aí, você pode ter certeza, dos 7 mil testes aqui, 80% dá errado. Com certeza. E aí, A onde eu grande entro, maioria. eu comentei com o Raul recentemente. Eu falei, cara, a questão é que muitas empresas, elas ainda, que nem você falou, as empresas não querem errar. É inadmissível errar. Mas se você tem a mentalidade, está aberta à inovação, está aberta a uma cultura de experimentação, você tem que ter clareza de que você vai errar. Exato. E sabe- Bastante. E sabe uma coisa que eu acho interessante, que conecta até com o próximo tópico que o Bruno vai percorrer? As empresas elas falam muito de capacitação, só que se você pega a forma com que os adultos absorvem um conhecimento, ouvir, escutar, que normalmente é uma aula ali, um treinamento, essas coisas, o grau de absorção é muito baixo. Baixíssimo. Quando você vai lá para a prática, né, o grau de absorção ele aumenta. Então, se você tem uma cultura de testes, na verdade, na minha percepção, é uma das melhores formas de você treinar as pessoas em alguma coisa. Porque daí ela vai arregaçar a manga, vai para lá, e ainda a criatividade ela é melhor quando você dá uma restrição, né? Então, ó, você tem R$100 para fazer algo, né? Puxa vida, né? Isso é algo que te desafia, te motiva e você acaba indo para cima. Então, você pega na Transforma muito do que a gente foi aprendendo, né, Bruno? É devido a testar, né? Muito. E quão bom tem sido a jornada, né? Tem sido funcional. Leve, né? Sim. Leve, acho que é Fica mais leve. isso. Esses Fica dias... muito mais leve. Errando, tá? Pra ficar claro. Não, errando. esse dia matamos um teste que até eu fiquei chateado, na verdade, que era um teste que eu tava. Como que é? A Eu gente me, se envol... apaixona, eu me né? envolvi emocionalmente pelo teste errado. Eu me apaixonei pelo teste errado. Quando deu Eu errado, ac- assim, quase que eu levanto uma plaquinha assim, ó, eu já sabia. O Bruno falou, não, ó, beleza, eu confio em você e tal. Eu falei, vamos testar esse negócio aí, né? Daí depois, Bruno, vamos matar o teste. Não rolou. Aprendi Da hora, isso. E Mas aí você isso. documenta Onde é? isso, vira um histórico tão rico para tua empresa. E a documentação, Ale, é bem legal, porque fala de documentação, às vezes o pessoal, nossa, o que é? Tem que ter um... Não, é tipo assim, Planilhinha básica. qual que é a minha hipótese? Se eu tiver certo, o que acontece? E daí depois você volta e fala que resultado que aconteceu, então eu vou. É 4 coisas. E tipo, é menos que um Twitter, é 140 caracteres lá só Quem pra for gestor de registrar. projeto, quem gestor PMO, qualquer coisa do tipo, sabe que em todo projeto você tem lá as lições aprendidas, né? E o bacana de registrar tudo isso é que às vezes 2 ideias que deram errado se juntam e dão certo. Exato. Você não perde isso, né? Acontece, né? Mas vamos lá, quarto ponto aqui, vamos voltar para aquela autoavaliação, né? Como que você avalia o modelo de negócio ao qual você está inserido, né? E o quarto ponto, ele fala do seu diferencial em custos. Então, envolve até um pouco de pesquisa ou de compreensão do mercado, entender quem são seus concorrentes. E a pergunta é, qual é o teu diferencial em custos? Você está mais inchado que os caras? Você custa bem mais para fazer aquela mesma operação? Ou você custa bem menos para fazer aquela operação, produzir aquele produto ou entregar aquele serviço? Então, exige de você um pouco de compreensão de mercado e de concorrência aqui, né? E saber, né? Tô inchado, tô leve, né? Exato. E mesmo com a questão do mercado, eu acho interessante que a maioria dos empreendedores, eles têm meio na cabeça, assim, sabe? Uma coisa é, né? O conhecimento formal, ele sempre ajuda, mas o cara sempre vai ter o feeling dele, né? Tô, não tô. Podia fazer mais com menos, ou não. Tá inchado, tá levinho, tá bacana. Quanto de dinheiro sobra no final do mês? Se não tá sobrando, pode ser sinônimo que você tá tendo que gastar para depois receber, mas pode ser sinônimo também que você tá inchado, né? Você tá com muita gente aí para não entregar o valor devido, né? Mas acho que é muito importante conectar, então, isso com o ponto anterior, experimentação e testes, né? E como você mesmo diz, né, Raul? Custos é igual unha, tem que cortar sempre. E muitas vezes tem o feeling do empreendedor, mas tem que rolar a provocação,
né? Será que não dá para fazer com menos mesmo? Ou será que não dá para fazer de uma maneira mais inteligente? Eu digo pela minha própria experiência, né? Pelas empresas pelas quais passei, multinacionais e etc. Fui desafiado inúmeras vezes. E a primeira resposta era: não dá mais, não dá. E na verdade dava. Deu. Não só dava, como deu. E aí um novo modelo foi inventado. Inventou-se um novo modelo, uma nova forma de executar aquilo que era executado antes. Né? É isso que eu acho que é interessante, né? Porque às vezes não dá para fazer com menos do jeito que eu faço hoje. Exato. E se eu fizesse diferente? Exato. Aí surge uma outra forma de se fazer o negócio. Por isso que é legal o feeling do cara falar: não dá para fazer com menos, tem que ter feeling. Mas tem que ter aberto também a experimentação, a inovação, a mente aberta. Mas e se eu fizer de um jeito diferente? Faria com menos? E uma coisa que é louco, né? Que esse tópico conecta com lá de cima e volta lá no caiaque lancha. Que, puxa, se eu tenho que vender todo dia, se meu cliente não está preso comigo, eu tenho que gastar para depois receber, como que você consegue... Tem muito empresário que a gente vê que tem aquele receio de contratar a gente para dar suporte para a operação dele, e aí não é nem questão que ele está leve, é questão que realmente ele está... não é nem cortar a unha dele, já foi os dedos, foi a mão, porque ele não consegue colocar gente para ajudá-lo e ele fica lá no operacional e não consegue sair daquilo. Então o leve não é somente para o seu negócio, é para você também. Você viver, cara. Exato, porque não precisava ser um caiaque com uma pessoa só, né? Não precisava ser um caiaque com só um remando. Então, e também não precisa ser aquele barco Vic, né? Que um fica batendo bumbo, todo mundo lá. Mas dá para ser mais leve, dava para ser um pouco diferente, né? É isso. E aí agora chegamos no quinto ponto. O negócio lá. Você queria antecipar. É bom, né? Dar uma antecipadinha, né? Aí já, levantou para cortar aqui, né? Eu guardei na mente que a gente estava falando da Apple para te ajudar a não perder o raciocínio. Mas o quinto ponto, se você chegou até aqui naquela autoavaliação que você estava fazendo do seu modelo de negócio, né? São os outros que geram valor para você, do teu negócio. Ou, né, podemos falar aqui, os seus parceiros. Você tem parceiros que te ajudam, geram valor pro seu negócio, né? Porque se você tem, o seu negócio acaba ficando um pouquinho mais leve também, né? E aqui, por exemplo, o que a gente estava falando, né, Ale, era Samsung e Apple, e, por exemplo, eles têm desenvolvedores de aplicativo que eu posso acessar e ver, e que não foi a Samsung que desenvolveu o aplicativo, né? Foi outro. Então, isso são parceiros que geram valor direto ao cliente, e se você dá uma festa que você é o centro da atenção, vai te dar bastante trabalho falar com todo mundo, atender todo mundo, aquela coisa. Mas você dá uma festa muito grande que, puxa, a galera tá tão conectada que mesmo que eu saia da festa, ninguém sente minha falta, ou seja, acaba sendo mais leve. Isso no dia a dia, muitas vezes parece muito abstrato. Mas, por exemplo, quando, até dei o exemplo da imobiliária, mas quando você olha imobiliária, um corretor, ele é um parceiro-chave, que ele atende direto o cliente. E que leva a marca. E que leva a marca. E ele acaba sendo até um cliente seu, porque você não gera valor para ele, você tem o risco dele não ficar contigo, né? Então, é interessante que alguns negócios que dependem de parceiros lá dentro, que vai levar a marca por você, eles vão estar gerando valor para quem está do outro lado. Uma franquia, né? Você pega uma franquia, ela vai ter que ter os franqueados lá, são parceiros estratégicos. Sem eles, e o franqueado vira canal de venda, vira cliente, parceiro, uma série de questões. Né? E como você faz a gestão disso para manter o padrão, né? Nossa, isso é um desafio. Padrão e qualidade. E se você é uma distribuidora de um produto ou de um serviço, seus PDVs, seus pontos de venda, podem ser seus parceiros, depende do modelo de negócio, mas eles levam sua marca, né? Eles expandem a sua marca, o seu nome, né? E é um desafio então, ficar mantendo esse tipo de relação, né? A gente atende empresa que é gestora de franquias, de multimarca, né? Nossa, as relações franqueado, franqueador, porque toda empresa acaba tendo o sócio principal dela, que é o governo, beleza? Daí a franquia não raro tem o governo, o franqueado e o shopping, né? Você fala, meu Deus, é muito sócio, né? Então e como que você acaba lidando com tudo isso, né? É um desafio. Realmente, não é fácil. Sexto ponto, prontos? Vamos? Escalabilidade. Brilha, Ale.
A escalabilidade, O que é? Fala pra gente. ela brilha, né? Mas tem que tomar cuidado, que também pode ser... Então, mas é importante falar isso, cara, porque é o tema do momento, né? A galera quer muito, né? Nossa, vou pro marketing digital, porque lá eu vou escalar e calma, né? Não é bem assim. Sim, o ponto é você ter a consciência primeiro do teu produto, né? A gente fala muito de market fit. De repente você está querendo vender um produto para 10 milhões de pessoas, mas o teu mercado, na verdade, ele tá para 2 milhões. E aí? Você se frustra porque você não consegue atingir os 10 milhões, mas, na verdade, o tamanho do teu público é de 2 milhões. Você nem foi ver o tamanho do mercado. Nem foi ver o tamanho do mercado. E esse é um ponto importante. Você gera uma ansiedade, muitas vezes, tem um exemplo muito, muito próximo, que é a própria Doméstica. Nós tínhamos um modelo que era um SaaS. Ele era um SaaS, custava baixo. Nós tínhamos um número X. SaaS, serviço por assinatura, né? Exato. Só, Momento glossário. Ou seja, uma assinatura de um serviço, então uma recorrência, portanto. As pessoas entravam lá, faziam um processo e a gente reavaliando o mercado, a gente entendeu que o mercado queria mais assessoria do que tão somente um software. Então a gente partiu para o modelo premium, que a gente chama. Então a gente fez vamos dizer, um giro 360, né? Um cavalo de pau. Remodelamos o negócio e hoje ele é muito mais sustentável do que ele era antes do modelo premium. Então, hoje a gente não tem mais o modelo SaaS, mas é uma adaptação que a gente fez para o modelo de assessoria, vamos dizer assim, e ele se mostra muito mais sustentável do que o modelo SaaS, ou seja, eu tinha muito mais esforço, era escala, eu tinha muito mais cliente, mas eu tinha um esforço muito grande de venda, de aquisição, de ativação, de retenção. Quase falei o funil de growth todo aqui. Você tinha muito esforço em várias etapas do teu processo e você não tinha que nem falou, custo de troca. Não se tinha uma fidelidade. A pessoa que vinha pelo preço, ela ia embora pelo preço. Exato. Né? Então, qual que é o tangível do nosso negócio? É justamente o atendimento humano. Então, vamos falar de automação, vamos falar de bot, tudo, mas o ponto-chave ali ainda continua sendo o atendimento humano. Perfeito. O que eu acho interessante é, nesse tipo de debate, essas definições, né? O que é um negócio escalável? E é quando, eu brinco da boca do jacaré, né? Então, quando o faturamento cresce de um jeito que nem custo nem despesa acompanha o negócio. O custo é o que é necessário para você entregar o que você vendeu. Despesa é o que é necessário para administrar o negócio que você criou. Beleza. Então, quando a boca do jacaré abre em custo e despesa, é escalável. Quando a boca do jacaré abre somente em despesa, mas o custo acompanha, é escalonável. Tem uma diferença aí, né? Sim. Exemplo, a Transforma Negócio, ela é escalonável. A Transforma Negócio hoje, ela não é escalável, porque depende de capital intelectual, então para aumentar ela tem que crescer. A gente vai começar a testar um produto, vamos ver, daí ele é uma tese de escalável, mas, enfim, vamos testar como topo de funil, e outras coisas. E é interessante esse tipo de coisa, porque não é... Muitas vezes a questão é, puxa, qual que é a finalidade? O que você quer? Que você pode montar um negócio para fazer dinheiro, para ele ter valor e vender na linha do tempo, ou realmente ter um legado, viver seu propósito nesse negócio, gerar valor para as pessoas, fazer dinheiro, em retorno, uma série de questões. Então tem essas finalidades. É importante você saber que seu foco é fazer dinheiro por si só, e eu quero que se lasque, tamanho de mercado, eu vou para cima, isso daqui dá dinheiro, eu vou fazer. Você muitas vezes vai correr o risco de fazer uma vez, aí o mercado mudou, você não se atentou, você vai ter que fazer outra, vai ter que fazer outra. Se você está afim de viver, né, um nômade empreendedor, né, ficar migrando de um em um, tá tudo certo. Mas se você quiser montar algo que te dê, né, realmente uma recorrência, que te dê uma serenidade, é importante você atentar essas variáveis que a gente está comentando, né, pensar sobre isso. E a gente comentou esses dias também que eu posso ter um negócio orientando a perfectibilidade, não somente escalabilidade. Então, puxa, eu vou fazer cada vez melhor aquilo que eu faço e, portanto, eu posso, né, aumentar o valor daquilo que eu cobro cada vez mais. Então, não tem certo e errado, mas é importante você saber com o que você está lidando. Então, quão escalável é esse negócio? Quanto trabalho dá para você crescer? Se triplicar sua venda amanhã, você tem um infarte ou
você tá de boa e tá tudo preparado para isso, né? Eu acho que o ponto-chave é a clareza, né? Então, quando você está desenhando, né, o modelo, quando você está fazendo uma modelagem estratégica, você está tendo a clareza, né, da hipótese de que se o seu negócio ele é ou não escalável. E isso pode te tranquilizar e muito na linha do tempo, porque senão você fica sofrendo. Você fica querendo vender para um volume que você não tem esse volume para vender. E aí acaba, né, como o próprio Raul falou, ou se você vende, você aumenta muito as suas despesas, seus custos, que aí a boca do jacaré não abre. E aí quando você vai ver, chega até a tal ponto de que você tem que parar para analisar se faturar mais faz sentido Dá resultado. para dar resultado. Então nem sempre faturar mais Exato. vai dar mais resultado. Faturamento, assim como curtida, pode virar métrica de vaidade. Exatamente. Muito legal isso. Mas qual lucro você está tendo? Legal as Qual que é a curtidas. margem? Quanto venda você está revertendo, né? Ou seja, quanto de lucro na linha do tempo você consegue gerar, né? Por isso que a gente fala de gerar riqueza, né? Exato. Riqueza é lucro na linha do Justo, tempo. justo. Isso para mim é métrica de verdade, né? O quão valioso pode ser você avaliar, então, a margem, inclusive o ciclo financeiro. Não distante hoje, antes de vir para cá, eu estava conversando com um amigo que é empreendedor, tem um negócio dele, não é nosso cliente, mas é um grande amigo, e ele contando de amigos dele que já tiveram negócios que faturava pra caramba, mas o cara quebrou depois de um ano. E ele quebrou por causa de fluxo de caixa, ciclo financeiro e margem. É. Mas ele faturava muito. Coisas que poderia ter visto na planta baixa. Por isso que o pessoal comenta, né? Que normalmente a pessoa constrói 3 casas na vida, né? A primeira que é para os inimigos, que ficou horrível. Foi a primeira casa que ele fez, então ele tem que vender para quem não gosta, né? A segunda que é para os amigos, que como ele fez uma que ficou horrível, a outra ele fica cheio de expectativa, achando que todo mundo vai visitar ele e ninguém vai, né? Constrói a piscina, 2 alegrias, né? Quando você abre, quando enterra ela, né? E a terceira que é realmente para ele. Ele faz do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta, por ter passado isso. Né? 3 ciclos. 3 ciclos. Exato. Só depois de você ter feito o negócio 3 ciclos completos que você vai ver o resultado como um todo, né? E aí a 7ª questão. Para quem fez a autoavaliação, chegou aqui, está tendo essa aula, né? Vou me permitir chamar assim. 1 hora para falar de 7 perguntas, né? Pois é. Você vê que não é simples, né? Não é. Fazer a autoavaliação, espero que quem tenha feito tenha sido simples. Mas é interessante o conceito que tem, né? Tem muita Por coisa debaixo, como é libertador saber disso, né? Liberta de uma dor muito grande mesmo saber isso que a gente está passando, né? E aí a 7ª questão é a proteção da concorrência. De novo, exige que você compreenda um pouco do mercado que você está entrando, né? Perfeito. Então já fica até a dica, não vai sair entrando em mercado que você não conhece, poxa. Mas compreender o mercado e entender o quanto você está protegido da concorrência. Estar protegido da concorrência pode ser de várias formas. Seja porque teu produto é único, seja porque você tem algum segredo de produção, como a Coca-Cola e etc e tal. Ou você pode estar protegido até pela geração de valor que você tem. Sim. Você, de repente, tem um produto que todo mundo tem. Sei lá, eu fabrico copo. Todo mundo fabrica copo, caramba. Tem um monte de marca. Mas eu fabrico de um jeito tão especial, meu atendimento é tão especial, eu gero um valor tão incrível que as pessoas preferem comprar mais de mim e eu vendo mais que as outras fabricantes de copo, por exemplo, né? Então, quanto mais protegido de concorrência você tiver, melhor para o seu negócio também, né? É o que eu brinco, né? Eu brinco com o cliente quando a gente vai fazer isso daí. Se é o pipoqueiro que nem um queijinho põe na pipoca, né? Ou seja, a pipoca no seco lá, né? Ou se é um cara que já pensa em outras Gourmetiza, coisas. né? Esses dias eu fui na praia, o cara, o que ele vendeu mesmo? Que eu achei muito engraçado. Era milho, cara, mas só que ele vendia já com a embalagenzinha, assim, do milho, com a porçãozinha da manteiga, que daí você abria, colocava na embalagem, chacoalhava, tá ligado? Aí você ia comendo milhinho. Falei, nossa, Marcou, né? esse cara foi um gênio. Quando que eu ia lembrar de alguém que vendeu milho na praia, o cara conseguiu vender milho de um jeito diferente, né? Se é rentável para ele ou não, aí é outra história que a gente não modelou o negócio dele. Mas assim, eu achei bem interessante a forma com que ele conseguiu se destacar dentro do processo, né? E mais uma vez, a proteção da concorrência, assim, os 7 pontos que a gente debateu bastante aqui, né? Em todos os pontos caberia a experimentação, essa cultura do teste, né? De você estudar onde você está inserido de alguma maneira, né? Então, assim como todas as vezes, em todos os episódios, né? Tudo que é bom dura pouco. E esse, mais uma vez, durou pouco, né? Renato, estamos em cima da hora, né? Mas 5 minutos é o tempo para falar tchau, cara. Não, então,
Vamos deixar, acho que o spoiler aqui dos próximos passos da autoavaliação, que eu acho que é legal, né? Na verdade se você chegou até aqui pela nossa autoavaliação e queria entender melhor aquelas 7 questões, a gente espera que tenha entregado um conteúdo bacana para vocês, para compreender esses 7 pontos que vão falar do teu modelo de negócio, né? E o bacana é que você possa refletir agora sobre esses 7 pontos e o que será que pode ser transformado no seu negócio com base nesses 7 pontos, né? Se você precisa de uma estratégia para isso, a Transforma está aqui, vai ser um prazer ajudar. Mas não só a Transforma. Se a gente quiser falar depois também de crescimento, de toda a parte de ativação do seu processo de vendas, né, e automação disso, o Ale está aqui com a Botsy, que vai ajudar bastante nisso tudo também, né? É quem nos ajuda nisso, né? Porque eu acho interessante nisso, né, Ale? Vamos falar assim, pô, um caiaque é uma lancha. E por isso que transforma negócio, né? Se você tem um caiaque, mas quer que esse caiaque fique cada vez mais rápido, e você tem que fazer academia para remar isso, bora, é algo para você fortalecer. Puxa, eu tenho um caiaque, mas queria ter uma lancha. Então é uma transformação que a gente tem que fazer. Vai exigir teste, vai exigir execução, uma série de coisas, né? E tudo isso vai demonstrando. E ainda, daí fica para um próximo episódio, mas esse caiaque, essa lancha ainda pode estar contra o rio, ou a favor do rio, e pode estar ainda lento ou rápido. Exato. Então, se você está num caiaque devagar contra o rio, aí é um desafio. Aí é só com muito amor à causa mesmo, né? Mas caiaque rápido a favor do rio, eu vejo bastante gente aí que consegue ir bem na história, né? É por isso que eu falo em toda a abertura dos nossos episódios. O nosso propósito é facilitar estratégias que gerem riqueza para as pessoas e para a sociedade em geral. Olha para o teu negócio, entende esses pontos. E se você tiver qualquer um dos pontos que você quer transformar, você quer ter mais leveza no seu negócio, quer uma estratégia para isso? Chama a gente, vai ser um prazer poder te ajudar, vai ser um prazer servir. Eu acho que isso está no nosso cerne como pessoas, né, Raul? E não distante do Ale também, né? E fazer um merchan aqui, né? Quem ainda não fez o teste para descobrir se a sua empresa é uma lancha ou um caiaque, vai lá no Instagram da Transforma, @transforma.negócios. Tá lá o post fixado, caiaque ou lancha. Manda um eu quero lá nos comentários que a gente vai mandar o link aí para você fazer o teste. Ali mesmo no Instagram você faz, já testa, já descobre. Depois você volta aqui, assiste esse episódio para refletir sobre aquelas perguntas que estão lá na avaliação. Algo não ficou claro, pergunta, né? Pra gente, baita jornada de aprendizado também, isso é muito legal, né? Muito bom. Mensagens finais, e aí, Ale, como é que tá a Botsy? Próximos passos, para onde vamos? Laboratório é laboratório, né? A gente vai... Fase de teste. Fase de teste. Então, estamos fazendo experimentos aí. Então, o próprio Transforma, a autoavaliação é um teste bacana que está sendo rodado aí agora. Mas está caminhando bem, estou bastante contente, muito otimista com o projeto, né? Porque a gente vai além do chatbot, né? A gente vai na parte de automação mesmo, né? Então, você consegue ligar o processo inteiro, né, Ale? Você tem experiência prática, de técnica de marketing digital, se especializando em growth cada vez mais, hands-on, né? Com empresa envolvendo, e ainda é um ninja da automação. É mais ninja que muito ninja, diga-se de passagem, daí é uma outra história. É uma história de bastidores, exato. Vai ficar para um próximo episódio com algumas habilidades musicais do Ale também. O Ale vai ter o podcast dele de Chaveiro a Ninja. Isso aí é outro episódio daí. É verdade. Mas história de sucesso. É? Aí, ó. Com pagode de fundo. É exatamente isso. Legal, só agradecer mesmo. Agradecer, show de bola. Tamo aí pro que daí vier. Sempre mão na massa. Temos mais 2 podcasts para gravar. Então, você ficou até aqui. Obrigado. Pra gente é muito bom. Até dá um toque pra gente. Cara, Bruno, assiste até o fim. Vai ser legal pra gente saber disso. E teremos mais 2 episódios, sem dúvida, que vão ser a continuidade disso, tá? Você tá contra ou a favor do rio? Essa é a segunda pergunta e depois a gente vai entender. Você tá devagar ou você tá rápido? Boa? Mas primeiro... Descubra se sua empresa é um caiaque ou uma lancha lá no Instagram da Transforma. E aqui eu vejo que um recado para mim que é interessante, eu tomo isso para minha vida, né? Que eu espero que cada um que nos veja, que esteja aqui, tenha um negócio que deseja. Perfeito.
e não ser escravo do negócio que você acabou tendo. Ou seja, eu acho que isso é libertação, isso é pôr as coisas no devido lugar. Exato. A nossa vida não é negócio. O negócio tem que fazer parte da nossa vida. Então, que cada um aqui que esteja vendo, se né, fizer sentido para você que vê, que você consiga transformar o seu negócio para ter tempo e energia para aquilo de fato que importe na tua vida. E você está no seu negócio realmente porque você deseja que aquilo te faz bem, que aquilo te fortalece e você possa viver com muita riqueza dentro das áreas da vida que você desejar. Então, acho que tem isso como base. Não é a teoria. Na verdade, é um mecanismo de libertação. Essa é uma percepção e uma possível utilização daquilo que a gente está colocando, né? É isso. Senhores, muito obrigado. Renato, mais uma vez, obrigado como sempre. Prazer estar aqui. Valeu!